Oi, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, eu vou falar do laboratório do professor Richard Verrier. Nesse laboratório, a pesquisa que a gente faz é sobre, basicamente, estudo de eletrofisiologia, arritmia em modelos de porco. Então, a sua pesquisa que vai fazer provavelmente ano que vem, quem for para lá, vai ser muito diferente da que eu fiz no meu ano. Mas o que a gente pesquisa basicamente mantém o mesmo. Então a gente pesquisa muitas drogas contra a arritmia, a gente faz modelos de isquemia lá, faz muita análise de eletrocardiograma e faz muita análise de dados dos experimentos. Lá as funções que você normalmente vão 2 ou 3 pessoas no laboratório do Dr. Verrier, e as funções que vocês têm lá é basicamente fazer os protocolos de pesquisa. Então a vantagem do laboratório do Verrier, que eu gostei muito, é que o professor Verrier é um laboratório pequeno. Além dos estudantes que tem lá, tem o professor Verrier, a esposa dele e 2 engenheiros de laboratório, num espaço assim que dá acho que metade dessa sala. Então é um laboratório bem pequeno, você sempre fica em contato com o professor Verrier, você sempre discute experimento com ele pelo menos umas 2 vezes por dia. Então ele sempre está vindo com a gente discutir, falar sobre os protocolos, dar novas ideias, escutar nossas ideias. Então foi uma coisa que ajudou bastante, eu acho, essa proximidade. E além disso a gente auxilia com a cirurgia. Então ano passado a gente começou só vendo ele operar mesmo o porco, aí no final a gente começou a secar vaso junto, a gente começou a pedir para se podia secar veia, artéria, e no final a gente estava colocando os catéteres no porco. Então no final do ano eu estava colocando o catéter de um desfibrilador automático interno, que é basicamente que nem um marca-passo, só que em vez de, além da função de marca-passo, ele também dá o choque do desfibrilador, então que nem aquelas passas que você faz, só que é enfiado no seu peito. Então eu estava colocando esse catéter dentro do ventrículo direito do porco. Então é uma experiência que eu acho que ser difícil, até eu conseguir passar isso de novo em alguma hora, vai demorar muito. E além disso, nos experimentos tem que preparar as amostras, todas as amostras de sangue, amostra da droga, trabalhar com o Pruca, que é um computador de análise de eletrocardiograma, que eu vou mostrar uma foto do que a gente vê, mas você consegue contar os milissegundos dos intervalos do QRS, do QT, é um negócio, demora um pouco para você pegar o jeito, mas bem legal. Eu trabalhava com isso, com o Pruca, ficava no computador bastante. Além disso tem o Cable Guy, que é um aluno que cuida dos cabos mesmo. Então quando você fizer o experimento, você vai ter o porco lá, você vai ter um monte de fio de eletrocardiograma e os catéteres dentro do coração do porco e tal, e tudo isso liga numa máquina que liga no Pruca. Então, cuidar desses cabos, ver interferências, ver o que está dando errado ali na hora, você tem que resolver as coisas muito rápido, é a função do Cable Guy do cara do Pruca. E, além disso, análise de dados, que é uma parte que é um pouco mais chata, assim, mas é necessária para o experimento passar. O dia a dia do laboratório, acho que é um laboratório bem regular, assim. Então, você entra umas 8h20 da manhã ou 7h20 nos experimentos, sem chegar mais cedo e preparar realmente o modelo. E vai até umas 4h30, não passa muito disso. Dependendo da época, assim, que tá o experimento, você tem muita coisa para analisar. Então o professor geralmente sai às 4h30, a gente fica até mais tarde analisando coisa, preparando protocolo, fazendo um monte de coisa, mas geralmente acompanha o horário, então não tem que muito aparecer de fim de semana, é mais difícil. E pode passar. Os experimentos que a gente fez ano passado, a gente fez 4 linhas de experimentos que provavelmente vai publicar. Então vocês podem ler isso, mando para vocês depois, mas basicamente foi a ivabradina, que é uma droga que age no nódulos, que é uma droga que bloqueia canal de cálcio, chama Ifani Current, que é uma corrente de sódio, então reduz o ritmo cardíaco. Também foi, esses 2 aqui são 2 bloqueadores tardios de uma corrente de sódio. E a gente tem um experimento que eu não posso falar agora, que ainda não publicou, mas que a gente vai publicar em breve. Então, vocês conseguem ver? Vou apagar a luz. Aqui para vocês verem o que a gente fazia. Então a gente colocava esses catéteres dentro do coração do porco. Então isso aqui é uma imagem da fluoroscopia que a gente fazia durante os experimentos. Então você vê que a gente tem um catéter no ventrículo direito, aqui, uma no ventrículo esquerdo, uma no átrio direito, uma dentro do pericárdio, que a gente furava o coração e caía dentro do pericárdio, e um catéter que a gente colocava para medir o eletrocardiograma do feixe de ris.
A gente colocava o catéter em cima de uma válvula da coronária. É bem difícil de fazer. Pode passar. Aqui é a imagem do Pruca, então você basicamente tem eletrocardiograma de tudo. Então desde das leads que é do torácicas, então a 2, por exemplo, até do átrio direito, do ventrículo átrio direito, ventrículo direito, pressões, e aqui, se você for ver, é o eletrocardiograma do feixe de Riese. Então é uma parte muito pequena de um feixe muito pequeno no coração que a gente conseguia também pegar o eletrocardiograma. Pode passar. Aqui é um vídeo, se você puder olhar para mim. Então, esse daqui, em branco aqui, é o catéter que a gente colocava dentro do pericárdio, daí após o experimento que a gente abriu. Então você vai conseguir ver, pode dar o play. Então, esse é o catéter que furava o átrio direito, ficava no pericárdio do corpo. Achei uma imagem legal assim para mostrar para vocês. E pode passar. E aqui foi uma série de experimentos de isquemia que a gente fazia. Então a gente o professor dissecava a artéria circunflexa do coração do porco e colocava um medidor de fluxo e um catéter, um balão em volta para ocluir a artéria. Então no final do experimento ficava assim, ele dava ponto também no coração. Pode passar. Isso aqui é uma imagem do fluorescente, porque a gente, além desse experimento, além dos catéteres em volta do coração, a gente colocava catéter dentro do coração também. Pode passar. E esse daqui é os catéteres que a gente colocava fora do coração. A gente fez até essa representação aqui. Esse daqui é o fluxo da artéria coronária circunflexa. Esse daqui é quando a gente tirava o fluxo dele. Então você consegue até ver que realmente funcionava o modelo. Esse daqui é uma parte do modelo que a gente fez com o desfibrilador. Então era esse negocinho aqui. Eu até esqueci de trazer, eu ia trazer o modelinho, mas está aí. E esses daqui foram os dois trabalhos que eu e a Ana Flávia, a gente foi agora, semana passada, em São Francisco apresentar. Então esse daqui é o meu e o próximo da Ana Flávia. Então a gente apresentou 2 pôsteres lá, foi bem legal assim no congresso. O professor Velho conhece um monte de médicos lá, um monte de professores também, eles foram ver nosso pôster. Então no final tinha uns papas da eletrofisiologia perguntando coisa pra gente, a gente tendo que responder. Foi bem difícil assim, mas no final valeu muito a pena. E aqui no final o pessoal do laboratório, então eu, o professor Verrer, Ana Flávia, o Júlio Batatinha, a esposa do professor Verrer, um dos engenheiros do laboratório, que isso daí é finlandês, que ele está lá durante esse ano, acho que ele vai embora agora no meio do ano. E eu não achei a foto do outro engenheiro do lab, pode passar, o Bruce, eu coloquei, brincadeira, mas o Bruce, o engenheiro do lab, é bem nerd assim, é bem um pouco difícil no começo de conversar com ele. Eu que ficava ainda na análise de dados e também no eletrocardiograma, que era o que ele fazia programas para analisar isso. Eu tinha que me comunicar muito com ele, só que no começo eu não sabia muito como me comunicar. Ele é um cara muito inteligente, mas um pouco difícil assim de falar, mas no final, se você perguntasse bem específico para ele, conseguir responder as coisas, no final, valeu muito a pena. É meio difícil, barreira da língua e tal. E isso daí. Obrigado.